Oi, eu sou Kátia Félix, idealizadora do Instituto de Desenvolvimento Humano Universo Lakshmi, localizado na Moca. Estou aqui para compartilhar com vocês mais uma vez casos de sucesso, de atendimentos e de altas performances, de novas soluções aí que estão sendo trazidas para o Brasil, que estão sendo despertas aí através de estudos e linhas e métodos de autoconhecimento. É um prazer e nos acompanhe a programação da MKK Web TV, que acontece às quintas, terças e sábados. E se você quiser participar ou enviar também o seu e-mail, o seu comentário, clique em www.mkkwebtv.com.br. E hoje eu quero compartilhar com vocês um caso de sucesso. Numa terça-feira eu recebi uma ligação de Mara. Mara me ligou com um tom apressado, indicado por uma outra cliente que já havia encerrado o seu processo de coaching, e muito ansiosa e com a voz até bastante embargada, fala: eu preciso do atendimento da Marisa. Que atendimento exatamente você quer? Eu não sei o nome, eu sei que eu preciso mudar minha vida. E eu pergunto: mudar o que exatamente? Minha vida toda. E não é incomum esse tipo de colocação, não é incomum quando as pessoas procuram um tratamento, quando as pessoas procuram um processo ou um método, quererem mudar a vida toda. Mas o que eu percebo é que as pessoas elas não têm medo das mudanças que acontecem na sua vida toda. Mas poucas pessoas se propõem aquela mudança que tem que acontecer no seu interno. Poucas pessoas querem bancar e arcar com o preço do que aquela mudança aqui fora implica numa mudança interna, uma nova postura e um novo comportamento. Isso é bem raro. Enfim, nós agendamos esse horário aí o mais rápido possível, segundo a necessidade da Mara. E ao fazer a minha primeira sessão de reconhecimento com ela, após uma conversa que desenvolve de um jeito bem natural, bem deslocado, de um jeito até onde nós podemos nos permitir risadas, enfim, seguir o ritmo que for mais apropriado para o cliente. Então, em meio a essa conversa, nós podemos observar padrões herdados, padrões continuados, padrões de crenças, padrões de posturas e padrões inconscientes. Em meio a uma conversa, nós conseguimos aí observar expressões, podemos observar também tom de voz, as nuances de estados emocionais que acontecem aí na primeira sessão de reconhecimento. E assim foi com a Mara também. Em meio à conversa, ela diz, em um dos pontos que ela foi me buscar para procurar essa mudança: eu sempre começo minha carreira profissional, eu sempre começo a trabalhar e sempre apresento resultados bons, apresento resultados de conquistas interessantes diante da empresa, mas alguma coisa acontece mais ou menos dentro de um prazo de 1 ano a 1 ano e meio e tudo vai abaixo. Tudo vai abaixo, eu começo a receber reclamação, meu desempenho começa a cair, o cenário econômico, a empresa, a performance de marketing da empresa cai, o meu chefe muda, sempre acontecem coisas. A linguagem dela era sempre passando para o externo o efeito do que ela estava vivenciando. É o outro, é o cenário, é a mudança do chefe, a mudança do marketing, a empresa não tinha uma divulgação apurada, o produto não era adequado para o mercado, existiam coisas novas que estavam sendo trazidas para o mercado, então enfim, tudo era externo. Tudo. Então, durante o nosso mapeamento, os 3 últimos trabalhos que ela realizou, os 3 exatamente assim: começa com crescimento, uma estagnação, cai e de repente alguma coisa e eu perco meu trabalho. Sempre assim. O financeiro começa a ter um grande rendimento e isso também não se mantém. Eu estou sempre perdendo dinheiro, seja colisão com carro, seja coisas na minha casa que quebram, aparelhos domésticos, aí vai. Uma sucessão de fatos e circunstâncias que acontecem que fazem com que você, na verdade, não usufrua desse dinheiro. Ao fazer esse reconhecimento, observei na Mara também certos padrões ligados à família. E seguindo esse curso, eu decidi aplicar primeiro um trabalho que se chama constelação sistêmica. Eu apliquei um método de constelação sistêmica velado para perceber o quanto também ela já trazia, por conta de pontos que eu identifiquei de família, dentro de si sem perceber.
E, de acordo com o que foi demonstrado nesse trabalho, nós vimos uma forte ligação desse desempenho e dessas perdas ao pai, muito ligada ao pai. Até que, após conversarmos e aparecer certos pontos que ela ainda não havia compartilhado durante a sessão, e eu pergunto: houve lesão por parte do seu pai em relação a pessoas materialmente? Ela pensa: lesão do meu pai? O seu pai já lesou pessoas? Já aconteceu alguma coisa nesse sentido? E ela coloca: ah, sim, meu pai teve um tempo que ele mexia com tráfico, né? Então ele tinha vários trabalhos nesse sentido ilegais, ele mexeu com tráfico, e lesou famílias, lesou pessoas. Ok? Veja como são padrões que nós herdamos sem perceber. Mas o que ela tinha a ver com o pai? Por todo o estudo que nós temos, 50% é herdado pelo sistema, 50% você pode ter aí uma herança de sequelas, de forças do pai e da mãe. Então nós olhamos para isso nesse trabalho de constelação sistêmica, olhamos para isso, houve uma expansão de consciência sobre isso, entendendo que a partir desse ponto, a partir disso tudo, é que ela e também todos os irmãos estavam exatamente sem conseguir dar um passo, avançar um passo na sua jornada, na sua vida profissional. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós elaboramos esse trabalho e olhamos para a sequela, para as perdas e tudo que apareceu naquela constelação, ela pode ter uma compreensão e pode perceber que tudo é um efeito, que tudo pode ser um efeito em que nós herdamos e que 50% são as nossas atitudes, 50% é o quanto nós reforçamos essas heranças, né? Quanto nós reforçamos isso que é nos dado, isso que nós nos colocamos a resolver. E assim foi. Dada a nossa segunda sessão, ela já apareceu com um estado emocional estável, mais tranquila, com uma compreensão melhor do seu papel, com uma compreensão melhor daquela relação um pouquinho mais conflituosa que tinha com o pai. Procurou o pai, teve uma conversa muito aberta, ofereceu ajuda ao pai, que hoje já está em outra situação, outra circunstância, e as coisas foram se desmiuçando diante dela, entendendo que é muito mais que um cenário econômico que o Brasil pode estar passando, muito mais que uma greve de metrô ou ônibus, muito mais do que de repente em um ano ou ano e 2 meses seu chefe começar a te perseguir sempre. Perceber que existem coisas que são muito além de um inferno astral, que são coisas que você se propõe a resolver dentro daquele sistema familiar. Nós estamos e somos inseridos dentro de vários sistemas. O sistema da nossa família, o sistema da nossa casa, de repente um sistema a qual você está vinculado de uma instituição, e sobre a energia de cada uma dessas coisas nós temos uma certa influência, assim como somos influenciados. Então ter uma expansão de consciência sobre o seu atual contexto no trabalho, nos seus resultados, te traz a grandeza de sair desse papel, de tentar resolver e esperar que todo esse cenário externo esteja tão adequado para o seu crescimento. Afinal, independe do que está acontecendo hoje, o resultado ainda é uma decisão sua. O resultado da minha vida ainda é uma decisão que eu tenho responsabilidade sobre ele. E é verdade, eu percebo que a maioria das pessoas, elas querem mudanças, mas a maioria não se propõe a mudar. Elas não se incomodam de mudar a cor da parede, elas não se incomodam às vezes até de mudar de trabalho, mas elas se incomodam de tocar em padrões aí que são herdados, padrões que são construídos, crenças limitantes. Isso observa uma grande resistência. E não são poucas as vezes em que eu paro um processo onde eu percebo que essa pessoa ela tem uma profunda resistência a perceber certas verdades. Ou você funciona perfeitamente e a sua mente ela vai ser reativa àquilo que te causa dor. E não foi diferente também nesse processo da Mara, onde nós percebemos aí vários estados emocionais aí se manifestando dentro de uma sessão, dores sendo tocadas, padrões de família sendo revelados, mas a expansão de consciência aproximando do pai, a expansão de consciência
aproximando ela também de novas ações e novas posturas para caminhar adiante, para virar a página e entender o que é aquela repetição de fatos, o que é aquela repetição de circunstâncias e de términos de profissional querem dizer para ela. Na nossa terceira sessão, ela já chega no estado emocional mais desperta, mais presente e até bem mais motivada. Aí sim, nós iniciamos uma sessão de coaching, porque nós tiramos coisas disfuncionais, nós conseguimos equilibrar padrões inconscientes, crenças e mostrar a ela a profunda responsabilidade sobre os fatos que acontecem, os fatos que são desencadeados aqui fora. A profunda responsabilidade que ela tinha e tem em relação às perdas desses trabalhos, às perdas dos seus resultados, ao afastamento e a friezas de líderes em relação a ela. Não era algo externo, na verdade não era uma vítima, mas ela sempre foi a coautora de todos aqueles eventos externos, a coautora do seu cenário financeiro, a coautora do seu cenário profissional, a coautora de posturas até mais arredias em relação a ela. E assim ela chega na nossa terceira sessão. O diálogo muda absurdamente. Ela não diz, eu quero mudar toda a minha vida. Ela diz, eu consegui dar passos efetivos com uma mudança. Eu hoje consigo perceber dentro da equipe como é que eu me comunico. Hoje eu consegui mudar a minha postura com um pedido do meu chefe, e isso trouxe uma impressão muito positiva, e eu recebi um feedback muito positivo por isso. Então ela começa através de um processo a ter uma expansão de si mesma, uma expansão de postura, uma expansão interna que acaba refletindo em todo o seu contexto externo. O chefe diz que chamou ela para uma reunião e perguntou, elogiou a reunião, elogiou como ela se apresentou, elogiou e perguntou, que bom, eu sinto você muito mais motivada agora, eu percebo que você voltou a ser o que você era no início da nossa contratação. Essa fala dele trouxe a ela um termômetro, que na verdade não era o contexto externo que havia mudado. Ela seguia inconscientemente uma nuance e uma performance dela, que dentro de uma rotina ela acabava estagnando um pouco, ela acabava puxando bastante o freio de mão, e ela conseguiu através dessa conversa ter uma visão muito mais clara de si mesma. Isso foi muito interessante, porque hoje ela é uma pessoa que ela está num estado, que ela está dentro de um outro setor, foi convidada a desenvolver um novo projeto, e assim vai, e assim caminha. Não existe um método por si só que vai te dar um milagre. Não existe um método por si só que vai transformar toda a sua vida, que vai mudar todo o contexto externo. Não existe um método que aperte e você passe por ele e de repente você se torne uma pessoa diferente. Não existe um método que transforme você da Gretchen para a Gisele Bündchen ao final dele. Isso não existe. Mas existem métodos que são pontos eficientes que vão desembaraçando e te dando uma fluidez de ser e uma fluidez de tornar-se essa pessoa que você quer ser, essa pessoa que você tem um propósito de ser, que é você mesma. Me faz lembrar também uma história de um mestre que diz que ele estava já no finalzinho da sua jornada, no finalzinho da sua vida, e ele chorava muito. Ele chorava compulsivamente, até que os seus discípulos falam, mas mestre, você foi tão bom como Buda, você fez coisas tão amorosas quanto Jesus, você foi um mestre que é notório e que é reconhecido por todo o povoado, por que você chora tanto agora na sua passagem? O mestre olha para o seu discípulo e diz, porque ao cruzar a linha da vida, não vou me perguntar como é que você foi bom como Buda, ou como você foi tão amoroso como Jesus, mas vão te perguntar, por que é que você não foi você? Por que é que você não foi a sua própria essência e não trouxe para dentro de si esses exemplos, esses modelos de amor para ser você e para despertar você mesmo?
Então, todos esses modelos do coach, do panorama neurosocial, esses modelos que nós apresentamos a você, são modelos que fazem e reconhecem a sua essência, reconhece esse divino que é você, reconhece que você nasceu para ser o que é, e existem maneiras de aproximar e dar fluidez com os passos que são seus. Você não precisa ser o outro, você não precisa se transformar numa pessoa, mas você precisa dar evasão para ser você mesma. E assim foi o trabalho da Mara, onde nós finalizamos o seu processo, onde ela tem novos desafios, porque nenhum modelo vai tirar você dos desafios que aconteceram no caminho. Os modelos que existem, esses tratamentos ou processos que existem, é para você aproximar de um desenvolvimento interno para aprender a lidar melhor com esses desafios. Eu tenho vários desafios, eu terei muitos mais desafios, e assim é, porque esse é um movimento natural da vida, e assim também está sendo um movimento natural que a Mara até agora passa por dentro da sua performance profissional. Nesse setor novo, ela está tendo uma equipe, ela é a primeira líder dessa equipe, ela está tendo também que ter uma flexibilidade para lidar com novos contextos, mas hoje a grande diferença, a diferença que está trazendo resultados dessa ausência de pico para baixo, é ela assumir a responsabilidade, entender melhor que tudo que se manifesta no externo primeiro se manifesta aqui dentro de você, seja pensamentos, crenças, omissões ou ações. Ela tem uma responsabilidade, um comprometimento por tudo isso. Então isso dá liberdade de escolha, isso dá liberdade de tornar-se, isso dá liberdade de agir, isso dá liberdade de calar também, de silenciar diante das coisas e perceber os sinais que as pessoas emanam, os sinais que o mercado emana. Isso te dá maestria de perceber o futuro que começa a arranhar e a trazer nuances, como se fosse aquele movimento das águas, né? Que antes da onda chegar, a maré começa a mudar. E assim caminha a nossa vida, assim caminha a nossa estrada, nossas relações profissionais. Assim trabalha uma equipe e uma empresa que se apercebe desses primeiros sinais, as primeiras nuances de movimento. Essa equipe ela está atenta, ela tem esse olhar, ela tem essa sensibilidade de seguir esse movimento e não ser pega assim desapercebida quando vira onda que engole cenários, que engole contas, que engole cheque especial, cartão. Quando você se apercebe de pequenos rumores e pequenos sinais, é hora de silenciar e olhar para isso e perceber mudanças, perceber um silêncio, e assim está a Mara hoje. E pela nossa última conversa, hoje ela está numa viagem fora do Brasil, e pelas nossas conversas é algo que tem sido um divisor de águas na sua carreira profissional, no seu desempenho, e lógico que influenciando muito aí os seus resultados financeiros e as suas conquistas financeiras. Hoje ela está em outro momento, hoje nós vamos começar um trabalho mais dentro do campo afetivo, porque são fases e são áreas da vida, onde você tenta e busca pelo equilíbrio dessas áreas. Mas nós temos hoje modelos e temos também pontos que se ligam, como a programação neurolinguística, o panorama neurosocial, o coach e tantas outras técnicas que são pontos que conduzem o ser humano a um olhar melhor de si mesmo. Ele tira e desvenda como se fosse uma cortina, abrindo uma nova paisagem, algo que você tem até uma percepção que está ali, mas não tem uma clareza efetiva. E muitas vezes é importante se buscar esses métodos, esses estudos, para fazer com que você avance e dê um passo a mais aí na sua vida, na sua carreira, no seu relacionamento, enfim, um passo a mais, não para deixar de ser quem você é, ao contrário, mas para encontrar essa essência que é você. Como se manifesta a sua essência na sua performance profissional, como manifesta a sua essência nos seus resultados, como manifesta a sua essência nos resultados financeiros.
Porque eu sempre coloco que primeiro tem que o ser para o ter. As pessoas, dentro desses estímulos externos, eu percebo que elas estão trabalhando muito mais, elas estão reclamando muito mais, elas estão sendo bem mais pessimistas em relação ao nosso país, em relação aos resultados que nós temos no cenário político. E percebo poucas pessoas que frisam e que mantêm um olhar com esperança, mas um olhar que fala: a mudança começa em mim. Se eu quero políticos honestos, qual é o valor que eu tenho de honestidade? Se eu quero votar em uma pessoa que vai ter uma boa administração, como é que eu estou administrando a minha vida? Se eu quero pessoas que conduzam ao nosso país a ter uma boa imagem fora, como é a minha imagem? Qual é a imagem que eu tenho dentro do meu cenário profissional? Qual a imagem que eu tenho dentro do meu relacionamento? E eu não digo seja perfeito, porque ser perfeito dá muito trabalho, né? Dizer que você não erra muito ou dizer que eu não erro nunca é muito trabalho. Mas assumir que até nos nossos erros, nas nossas falhas, em tudo isso existe uma grandeza. Existe a grandeza de ser humano, existe aquela grandeza de entender e aceitar que assim é, assim está sendo, que nós vamos cometer outras e outras falhas aí no decorrer do caminho. Assim como a Mara, assim como eu, e quem sabe até como você. Mas entender que esses erros podem estar nos trazendo um novo cenário, uma nova conquista, um avanço no futuro. É inovador. Agora, se você está cometendo erros que te mantêm nas mesmas perdas, no mesmo cenário, nas mesmas dores, nas mesmas lágrimas, é hora de parar e ver. É hora de você parar e realmente procurar algo que faça sentido para você. É hora de você ver como é a referência que você tem de pai, como é a referência que você tem de mãe, como é que se desfecha todas as vezes as suas saídas das suas empresas, as suas saídas dos seus relacionamentos. É hora de ter um olhar para isso. Porque se você está no mesmo ponto e os passos e as mudanças de cenário te mantêm no mesmo dramatismo, no mesmo vitimismo, nas mesmas lágrimas e dores, então agora é hora de você parar, silenciar e perceber que existe algo a mais. E os desafios sim continuarão, mas os desafios parados no mesmo ponto, te dando os mesmos impulsos e você com os mesmos resultados, não. Isso não é o que nós colocamos dentro de um padrão de evolução. O padrão de evolução de um ser humano é muito mais do que ver, é ter ações. Porque toda a emoção e todo o sentimento que você guarda, que a Mara guarda, que eu guardo, ou que pessoas guardam, eles estão lá. Sendo assumidos ou não, seus sentimentos, as suas emoções estão aqui. Esperando gatilhos para se dispararem no meio. Esperando gatilhos para disparar impulsividade, raiva, amor, perdão, compaixão, silêncio. Mas são emoções que você alimenta, que você resolve ou que você engole, mas que estão lá, esperando os estímulos desse cenário externo para perfazer o mesmo caminho, para perfazer o mesmo impulso e, evidente, você ter o mesmo resultado. Mas olhar para essa emoção, que às vezes está lá escondida por muitos anos, ou escondida dentro de alguma defesa sua, olhar, reconhecer e aplicar, autorizar os contextos em que é apropriado para você que essa emoção se manifeste, isso sim faz a diferença. Ter ciúmes, ok, mas entender até que ponto o ciúme é você e você não tem o poder sobre o ciúme, aí é disfuncional. Aí é quando você começa a abrir mão do seu poder pessoal e ser refém das situações externas. Ter impulsos e desejar coisas e adquirir produtos é natural, mas comprometer a tua renda consumindo coisas que muitas vezes você não usa porque não consegue deter esse impulso, aí é um nó, aí é disfuncional. Mas entender que se querer ter coisas é natural, mas você controla esses impulsos entendendo até que ponto você os autoriza, isso é o ideal. Isso é o ideal. Ter um trabalho e ter desafios nesse trabalho é natural, mas ter um trabalho onde todas as vezes que você passa por uma pressão, uma tensão, você tem a mesma reação de briga,
de causar conflitos, de se retirar, de ir embora, de bater a porta, é disfuncional. Desafios eu sempre terei, você sempre os terá. Mas esses desafios têm que ser, e tem que mesmo ser, uma força ou uma energia, ou seja como você quiser, um apoio que te move um passo adiante, que te move e te dá a oportunidade de estabilidade ou de avançar um passo adiante, não deixando você estagnado ou estagnada dentro do mesmo ponto, dentro de uma mesma forma. O caso que eu compartilhei com vocês da Mara, onde ela já estava há 3 trabalhos sucessivamente, com alguns anos de profissão, e recebendo o mesmo resultado, tendo os mesmos tipos de desligamento, as mesmas mágoas, os mesmos cenários, onde nós percebemos que só mudava o nome, o endereço e a idade, mas que na verdade os cenários eram exatamente iguais. Não, nós não somos vítimas de Deus, ou vítimas da vida, ou vítima de alguém que nos persegue, ou de um obsessor. Muitas vezes é você mesmo que está sendo seu próprio inimigo interno, seu próprio obsessor, sem se aperceber, sem se dar conta disso. Afinal, você funciona perfeitamente bem. E todas essas defesas, elas são colocadas como uma forma de apoio, como uma forma de proteção. Mas entender que às vezes elas podem ser acionadas em momentos e contextos que não são tão apropriados, pode dar a você uma nova performance de vida. Pode fazer você ter uma amplitude de atuação, ter uma amplitude e um desempenho melhor nos seus relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, eu digo relacionamentos de uma forma geral. Seja o seu relacionamento com a sua equipe, o relacionamento com o grupo que você participa, um relacionamento amoroso, um relacionamento fraterno, as suas relações familiares, é relacionamento de uma forma ampla. Quando você percebe que, na verdade, a informação que o outro recebe de você é primeiro uma manifestação que você tem dentro de si, você começa a assumir o comprometimento e a responsabilidade também pelo que você desperta no outro, também pelo que você gera no seu meio, e entender qual é o teu olhar para esse pai e qual é o teu olhar para essa mãe, traz um novo significado, traz uma nova atuação na sua vida. Veja, eu compartilhei com você hoje a história da Mara dentro do seu perfil profissional, que está seguindo e está se desenvolvendo. Mas ela ainda tem o seu passo no afetivo, o seu passo dentro das suas experiências espirituais e no todo, assim como eu e assim como você. A diferença pelos resultados que ela está colhendo agora é assumir esse comprometimento diante da vida. E ela optou por um processo que hoje é o coach, mas que inicialmente foi uma constelação, para poder estar aí. E você? Qual é o processo que você escolhe? O que é que você traz hoje? O que está acontecendo hoje no seu caminho? Busque soluções e busque pessoas que podem somar e conduzir você à próxima fase. Sai do looping. Eu, Kátia Félix, estarei com você aqui todas as quintas-feiras na MKK, às quintas, terças e sábados. Acompanhe o programa e se intere de assuntos, cases de sucessos. Compartilhe, pode também mandar o seu e-mail aqui ou entrar em contato pelo telefone 21 57 6480, 21 57 6480, falando comigo, Kátia Félix, entrando também no nosso site, que é o www.universolakshmi.com.br. Até a próxima semana. Muito obrigada por estar aqui e muito obrigada por estar na nossa mesma vibração. Enorme beijo com você, MKK.